Olá a todos, estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. No programa de hoje, como de costume, a gente responde a várias perguntas, né? E essas perguntas elas podem ser postadas no foradocorpo.com. Então você vai lá na internet, escreve foradocorpo.com e você vai acessar o nosso espaço de perguntas, onde você pode colocar perguntas sobre o comportamento humano e sobre espiritualidade. Pode perguntar à vontade. E a gente vai conversando, né, e aprendendo juntos. É sempre assim, né? Eu sempre acho que quando você, por exemplo, quando um professor vai dar aula, ele tem que saber mais do que o aluno, né? E muitas vezes ele tem que estudar para poder responder algumas coisas. E essa vida é sempre um aprendizado, que eu acho maravilhoso, né? A gente acha que já sabe tudo, mas nós não sabemos de verdade o suficiente, né? Nunca se sabe o suficiente. O espaço do nosso universo é infinito e a gente sabe apenas aquilo que é necessário para sobreviver e às vezes numa condição bem restritiva aqui, sem ter noção disso. Mas antes de começar aqui a colocar as perguntas, o curso de projeção astral intensivo, é um curso de projeção astral e clarividência, que você pode fazer a sua inscrição no 11 5904 2116. 11 5904 2116, para você fazer a sua inscrição e participar desse curso que será realizado no sítio São Damião. E aí, se você falar, mas o que é sítio São Damião, que o Moisés sempre fala? Entra na internet, entra no nosso site, que sempre tem muita coisa. Tem uma coisa que eu tenho colocado lá, que é Conhecendo São Damião, que de vez em quando eu posto informações sobre São Damião. No Facebook também tem, né? E aí você vai conhecendo um trabalho que todos podem participar. Não tem, o trabalho que a gente realiza não tem nada a ver com religião, com crença, com nada. Tem a ver com o ser humano. Então, as pessoas poderem participar com o coração, né? Às vezes a gente está cheio de regras internas e acaba se atrapalhando e atrapalhando a vida de quem está por perto. Se a gente conseguir tirar isso, né, e viver a vida do jeito que ela nos ensina, nós vamos ser muito mais felizes. Então, o sítio São Damião é um espaço de trabalho para todo mundo, independente do que a pessoa acredite, né? É um local acolhedor, né? E onde a gente pode constituir um caminho. O caminho é de todos, né? E cada um faz do seu jeito. Então é isso. Curso de projeção astral e clarividência é um curso intensivo. Faça a sua inscrição 11 5904 2116 ou entre no site www.centrodeestudos.org. Ok? Gatos conseguem ver o mundo espiritual? Moisés, dizem que os egípcios, os antigos egípcios, né, eles acreditavam que os gatos eram como guardiões dos portais espirituais. Dos portais espirituais que separam nossa dimensão dos planos virtuais. Isso é verdade? Sempre tive gatos em casa e já notei uma série de comportamentos que indicam que os gatos são capazes de perceber o mundo espiritual. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Olha, realmente, bom, gatos, eu gosto de animais, né? Eu tenho um cãozinho, né? E tenho uns 6 gatos, né? Eles são uma grande família, na verdade, porque eles convivem todos juntos e apesar dos gatinhos terem o cantinho deles, né? Eles acabam dormindo tudo na mesma casa, que é a casa do cãozinho, e fica aquele bolo, né? É muito interessante e muito engraçado, né? Porque a gente fica falando de são como cães e gatos, mas não funciona assim não, né? Isso é um exemplo para a gente de que a gente pode conviver com a maior felicidade e eles brincam e tudo mais. Então é isso. Então só para você saber que gostar de animais é importante, né? É uma linha de vida diferente. Os gatos, eles têm realmente uma linha de vida diferente da nossa. Muitas vezes nós tentamos humanizá-los, né? Então, você quer que um gato ou um cachorro seja humano. Esse é o ponto em que eu já discordo um pouquinho,
porque como eles são uma linha de evolução diferente da nossa, é importante que a gente os deixe livre e trate com respeito e carinho, né? Isso eu acho que é fundamental. Daí ele vai poder ter, ele tem que ter liberdade, ele tem que poder fazer as coisas dele, ele não pode ser maltratado, né? Então, a gente faz um monte de coisa que eu pessoalmente acho que atrapalha o crescimento dos animais. A gente coloca chapéu no cãozinho, botinha, roupa, né? Mas não é para ele, isso é para nós. Nós é seres humanos que acabamos achando que fica bonitinho, que é isso, é aquilo. Mas o cão ele precisa ser do jeito que ele é, né? Então isso é a liberdade dele, é como ele se expressa. E o gatinho também. O gato ele tem o próprio comportamento dele, né? E é óbvio que ele cresce e se desenvolve nessa linha de vida. Bom, como eu gosto muito de animais, é óbvio que eu já fiz muitas experiências com esses animais. Muitas. Muitas porque eu vejo que a espiritualidade a gente não pode começar a restringir a coisas simples e convenientes para nós, né? Porque a maioria das vezes a gente pega a espiritualidade e ela tem que servir a gente, né? É para o outro te responder qual vai ser o teu futuro, é para saber se você vai casar ou não, é para saber se você vai ganhar na loteria, essas coisas, né? Saber se vou ganhar na eleição, saber. A gente somos seres humanos e buscamos respostas, e às vezes as respostas que a gente quer são respostas formatadas. Eu penso que a espiritualidade dela é além disso. Então, os animais, eles têm um percurso, né? E esse percurso é um percurso muito interessante, muito importante. Por quê? Porque um gato, por exemplo, ele tem uma visão muito superior à nossa, né? Ele enxerga pelo menos umas 10 vezes mais do que a gente. Isso é uma coisa que é científico, né? Eu não tenho os números exatos, mas eu sei que isso acontece. A nitidez de visão dele e a percepção dele no escuro, não dá para... O ser humano não consegue fazer isso. O resultado dessa coisa é que você pode verificar através de experiências espirituais que não dá para se colocar atualmente em laboratório, né? Então as minhas experiências são feitas sempre através de projeção astral, que a relação que existe nessa percepção dele, que também é espiritual, é uma coisa simplesmente fantástica, né? Eu tenho até uma história que eu vou contar que é engraçada, porque eu era jovem e, na verdade, eu ficava, como eu estava começando a pesquisar, eu achava muito... Na verdade, eu achava incoerente aquilo, né? Eu tinha uma amiga que é muito querida, essa amiga, e ela um dia ela me contou, eu devia ter uns 17, 16 anos, ela falou assim: Moisés, você não vai acreditar. Eu fui dormir essa noite e, de repente, eu estava no sonho, mas o sonho estava muito nítido, e o meu gato, ele estava ali na minha frente e ele estava tentando conversar comigo, né? E eu falei: como assim, conversar com você? Sim, parecia que ele se movimentava, né, fazendo uma coisa de bate-papo, de que ele estava querendo me dizer alguma coisa. E eu fiquei muito assustada com aquilo e acordei. Isso foi a primeira coisa que ela me contou. A segunda coisa é que ela voltou, ela retomou o assunto, porque eu não vou ficar zombando, nem fazendo críticas a ninguém que está me contando alguma coisa, porque você não sabe de nada, né? De repente, quando você menos espera, aquilo é verdade, você que é o que não sabe mesmo. Ela me contou que, de novo, ela estava dormindo e ela começou a ver o sonho muito nítido, e o sonho foi ficando cada vez mais nítido, e o gato estava, era um gato que ela tinha uma relação de muito afeto com ele, o gato estava, ela disse, isso ela dizendo, que estava dançando. Ela falou: mas eu via o gato, parecia que ele estava dançando. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei: não pode ser, eu estou... Né? Ela achou que estava delirando, e aí ela acordou de novo,
né? Ela acordou e ficou muito assustada com aquilo. E quando quando isso aconteceu, nas duas vezes, o gato estava no quarto dela, sentadinho lá no cantinho e roncando, dormindo, né? Bom, não terminou por aí a história, não. Aí ela, de novo, falou: Moisés, você sabe um pouco de espiritualidade? Você não tem aquela coisa que eu fiquei sabendo que você entende algumas coisas assim, mas eu vou ter que te contar de novo. E aí ela contou que mais uma vez ela viu a mesma história do gato, né? E ela falando isso, eu falei: nossa, eu tenho que descobrir o que acontece, né? A minha curiosidade era imensa. Mas fui fazendo experiências, né? Fui fazendo muitas experiências e fui descobrindo muita coisa sobre né, essa linha de vida que é o gato. E aconteceu daí comigo. Então eu estou te relatando tudo isso para que você, junto comigo, a gente até entenda melhor. Eu tinha um gato, que ele era um gato preto, né? E essa época era uma época que eu tinha projeções astrais assim, o tempo todo, né? Ou seja, se eu tivesse meia hora de descanso, eu corria, deitava na cama para fazer esse tipo de coisa. E por várias vezes eu tive contato com esse gato, né? E o que acontecia é que para onde eu ia, esse gato ia também. Era um gato preto, parecia gato de feiticeiro, né? Ele era um angorá. E aí quando eu voltava da faculdade, o gato estava me esperando na esquina. Eu vinha de ônibus, né? Vinha andando. Agora, isso todo mundo vai dar risada, mas é verdade. Juro por Deus que é verdade. Eu vinha com a minha pastinha e de repente ele saía correndo, né? Subia e ficava no meu ombro. Aí você vai falar: isso não pode ser um gato, isso é um papagaio. Eu também acho que era. Mas o pessoal lá de onde eu morava, e eu tinha um amigo muito próximo, ele falou: eu não acredito no que eu estou vendo. Como é que você treinou esse gato? Eu falei: nunca treinei o gato. Ele ficava grudado em mim aqui, ficava encostado. Bom, com esse gato eu tive muitas experiências espirituais. E é óbvio que os gatos, eles têm sim uma capacidade, uma percepção muito além da nossa e uma capacidade de projeção astral que é indescritível. Eles conseguem fazer coisas pela facilidade que eles têm de relaxamento que o ser humano não tem. Nós carregamos todas as neuroses, né? Um dia, quando Freud disse que quando você entrou na sociedade você já é neurótico, já é mesmo. Nós não conseguimos viver em paz, num tempo tranquilo e feliz, né? O nosso tempo é sempre um tempo doentio. Então não tem aquela coisa de ter tranquilidade. O gatinho, ele vai e fica no cantinho dele, né? Ele não tem medo de nada. Um gato não tem medo nem de cobra, nem de serpente. A visão dele é muito alta. E a percepção dele com relação à própria espiritualidade é muito superior. E eu fui tendo muitas experiências com gatos e estou relatando para você e para todos vocês que estão me ouvindo. Aí eu morava em Parelheiros, já era uma outra casa, e o Kung Fu já tinha ido embora, que era o gato preto. Olha o nome do gato, né? Ele já tinha ido embora. O que acontece? Eu tinha uma gatinha, né, que era uma gata... daquelas gatinhas que tem o rabo torto, que eu não lembro o nome dela, mas, bom, e o nome dela era Fifi, né? Eu acho que esse nome eu até peguei do nome que uma amiga minha tinha dado para um gato, e eu falei: nossa, esse nome é bonito, deixa eu colocar o nome de Fifi. Aí ficou o nome de Fifi. Um belo dia, o gato desaparece, porque ele era bonito, né? De repente sumiu, né? Alguém viu na rua, passou a mão no gato e ele foi embora. E na minha casa ficou aquela cobrança dos meus pais de todo: puxa, se você consegue fazer projeção astral, por que você não acha esse gato, né? Você consegue achar, né? Eu falei:
sabe, eu sempre achei que você deve deixar tudo fluir, né? Mas fiquei pensando, aí aconteceu o seguinte, eu estava na parte de cima da casa e tinham muitas árvores, né? Muitas árvores. E eram pinheiros, aqueles pinheiros de fiapinho, né? E eu estava olhando para o pinheiro, parado, e de repente eu tive um desdobramento. E na hora que eu tive o desdobramento, eu acho que pelo fato dos meus pais falarem aquilo, falar, acha esse gato pra gente, né? Você não é um cara que consegue sair do corpo, sabe essa coisa assim? E na hora que eu tive o desdobramento, eu vi exatamente onde estava o gato. Aí, chamei o meu pai, que estava lá, e falei, pai, vamos pegar o gato. Ele falou, como vamos pegar o gato? Eu falei, vamos pegar o gato. Que a mãe, ela está querendo esse gato de volta, que ela gosta de animais também. Vamos... Ele falou, mas sabe onde está o gato? Eu falei, vai seguindo o que eu vou falando que a gente vai encontrar. Aí vocês não vão acreditar. Saímos de casa, entramos numa estrada, lá na frente nós viramos a segunda rua à esquerda, aí eu falei para ele, vira à esquerda de novo e pare naquela casa. Ele parou na casa, o gato estava em cima do muro. Eu abri a porta do carro, o gato entrou e nós fomos embora. Se não quiser acreditar, não precisa. Sinceramente, foi isso que aconteceu. E o meu pai falou, como é que você sabia que o gato estava aqui? Eu falei, ô pai, o senhor fala as coisas para mim? O senhor me falou, faz uma projeção astral e descobre onde está o gato. Aí quando acontece uma coisa dessa, o senhor quer que eu fale o quê? Que eu já soubesse? Tava... Não, aconteceu e eu descobri. E foi para mim até uma coisa muito fantástica, né? Porque foi muito intuitivo tudo. Mas foi ótimo. Aí o gatinho voltou para casa. Os gatos, eles têm uma importância muito grande na minha vida. Eu estou o programa todo falando de gato, né? Mas por quê? Porque eu tenho muitos gatos, porque eu sei que eles têm uma capacidade de percepção espiritual muito alta, porque as experiências que eu já tive foram inúmeras, né? Nos vários lugares que eu morei. Eles veem espíritos, sim, né? E eles conseguem também perceber coisas de energia que o ser humano não consegue perceber, né? A percepção deles a nível de ultravioleta é muito interessante, né? Então, é claro, se você falar assim, mas os egípcios já sabiam disso, olha, eu acho que eles colocaram algumas crenças, né, com relação a isso. Não pode se querer, né, como você diz aqui, né, que ele separam a dimensão e tudo mais, mas que eles têm uma capacidade altíssima de percepção do mundo espiritual, eles têm. Isso não há dúvida. Então, seria bem isso que eu estou falando. Eu espero que você não tenha ficado cansado com as histórias que eu contei dos gatinhos aí, né, mas elas são verdadeiras e talvez mal contadas por mim, né? Mal contadas, com certeza, né? De qualquer forma, eu creio nisso, eu creio que os animais, os cães, eles veem um pouco menos do que os gatos, eles têm menos reação, eles são mais emocionais, e os chakras deles, com relação ao de um gato, também eles são mais restritos na captação de energia, né? Você vai ter cães que estão num nível mais avançado, que você vai perceber que eles são mais inteligentes, mais intuitivos, mais espertos, né? Então eles têm um desenvolvimento melhor. Mas os gatos, no geral, eles estão num nível de evolução bastante interessante, né? Então, vou parar de falar de gatos e vamos falar de outra coisa aqui. Mas o nosso site é o www.centrodeestudos.org. O nosso blog é o foradocorpo.com, onde você faz as suas perguntas. Tem no Facebook o Amigos do SEC, que você pode participar, e tem o meu blog Moisés Zagui, que você também pode acessar, né, para a gente ir conversando, tá? Daí, bom, olha só. Essa daqui é uma questão colocada por uma pessoa que ela diz assim: eu vi um ponto de luz de 1 metro no mato
que durou uns 30 segundos e variava de intensidade. Seria uma tentativa de contato? Como proceder nesses casos? Então ele diz aqui que enquanto ele andava a cavalo à noite numa estrada perto da fazenda dos pais, por volta da meia-noite, parei para olhar para baixo, por onde passava um rio, e no mato, a uns 50 metros de mim, apareceu uma luz branca que variou a sua expansão, chegando a ficar com mais de 1 metro e depois de uns 30 segundos desapareceu. Eu imaginei que pudesse ser algum ser extraterrestre ou simplesmente uma luz emitida por eles. E então eu agradeci e fiquei na expectativa de um contato, mas não ocorreu nada. Não é a primeira vez que vejo, né, uma luz assim. Numa outra situação, na varanda do meu quarto, na roça, eu olhei para um morro e a luz apareceu como se estivesse caindo do morro. Já há muito tempo que eu gosto de fazer cavalgadas noturnas e anseio por experiências de clarividência. Como devo proceder para que ocorra um contato maior? Seria prudente continuar a busca, o contato dessa luz, a buscar o contato dessa luz? Aí ele agradece aqui. Ele está falando de uma experiência que ele teve, luminosa, né? Essas experiências é interessante, porque no interior sempre as pessoas relatam muita coisa assim, né? Eu tenho um relato de um conhecido meu que ele disse que ele ia de carro, de repente na frente do carro, na estrada, apareceu uma luz e ela ficou flutuando e de repente ela desapareceu, né? A gente quer dar um nome para isso, quer classificar, quer saber se é uma coisa de manifestação energética, espiritual, extraterrestre, esse tipo de coisa. Eu penso que nós devemos fazer as anotações daquilo que a gente está vendo, porque aí você descobre de verdade o que é fora e o que é dentro de você, né? Não dá para a gente responder, eu vi isso aqui, é ou não é? Não, não dá para saber. É um percurso sempre. Então, acho que seria uma boa ideia você fazer uma anotação daquilo que você já viu, com todos os detalhes, para você aproveitar essa experiência, né? Então, a época que você viu, o local exato onde você estava, o outro avistamento que você teve, que local você estava. De repente você pode ter uma clarividência que você não tem o domínio dela direito, né? Você ainda não sabe trabalhar com ela. Pode ser que esteja acontecendo mesmo esse tipo de coisa. Então, para delinear bem isso e ficar com uma clareza maior de todas as coisas que a gente está aprendendo, seria uma ideia boa você fazer as suas anotações, pega um caderno, separa só para isso, faz anotações e deixa a coisa acontecer. Mesmo que demore para uma outra experiência, tudo bem. Eu acho que é bem interessante fazer isso. Tá ok? Aí você continua buscando, continua a buscar, que a busca ela sempre nos leva, né, ao conhecimento e a uma vida melhor. O nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, o Amigos do SEC no Facebook aguarda você, e eu tenho meu blog, Moisés Zagui, que você pode participar também, né, e a gente juntos vai fazendo esse caminho maravilhoso de conhecimento. Às vezes com coisas que a gente acredita mais, às vezes com coisas que a gente acredita menos, mas eu posso dizer para você que esse universo é tão complexo que é melhor a gente nunca desacreditar de nada, né? Porque algum dia a gente pode ter boas notícias, né, de uma coisa que parece absolutamente inacreditável. Então, a coisa é essa. A gente se encontra no próximo programa.